Então a palavra que eu tenho comigo é de ressignificar. O autismo dele veio para ressignificar muita coisa na minha vida. Então, eu descobri o autismo, entre aspas, do Pietro quando ele tinha aproximadamente 2 anos. Eu vi que o Pietro era uma criança um pouco diferente das ditas normais por alguns atrasos, né? Atrasos na fala, ele fazia movimentos repetitivos com muita constância e quando ele aprendeu a falar algumas palavras, ele falava frases repetidas, que é o que a gente chama de ecolalia, né? Então, levando ele a um neurologista específico, eu pude perceber que ele se enquadrava dentro do aspecto autista, né? E foi muito complicado, assim, de início, porque eu nunca tinha escutado falar a respeito desse espectro. E eu procurei saber, né? E eu encontrei alguns profissionais que não foram tão válidos, infelizmente é isso, mas a maioria dos profissionais que eu encontrei, hoje graças a Deus eu consigo passar adiante e algumas mães têm resultado com eles também, né? Essa rotina diária, no início ela foi muito maçante, porque também tem aquela tese de se você não entender e se não cair a sua ficha de que o seu filho é autista e que você precisa fazer essa intervenção, mesmo sem você querer, você não vai ajudar a criança. Então, o importante é você como pai, como mãe, ter essa ciência de que não é você que precisa de intervenção, é o seu filho. Então, quanto mais tempo você demorar para procurar, mais ele vai sofrer ou mais ela vai sofrer, né? Então, com 2 anos e meio, aproximadamente, ele começou a fazer fono. Depois disso, a fono me encaminhou para um neurologista muito bom e que me deu um choque de realidade, né? Porque até então, quando a gente recebe essa notícia de que o nosso filho pode ser autista, ou pode ser disléxico, ou pode ter qualquer outro tipo de síndrome, a gente se sente como que se nosso mundo acabasse, né? E não é assim. A gente tem aquele primeiro impacto, mas depois as coisas elas vão se adaptando, né? E essa fase de adaptação para mim, como mãe solteira, foi muito complicado. Eu tinha a ajuda da minha madrinha, mas era eu para tudo, né? Então isso ficou muito mais pesado para mim, mas eu consegui lidar, né? Hoje o Pietro tem 7 anos e ele é um autista de grau leve, que não significa que ele não precisa de intervenções, né? A diferença dos graus é que o leve precisa de uma intervenção, o moderado precisa de mais intervenção do que o leve e o severo precisa de mais intervenções do que todos. Sendo que se eu não tivesse tratado Pietro com fono, psicólogo, PO, ele poderia ter avançado para o grau moderado. Então, graças a Deus, né? É o que Deus colocou para mim, né? O Pietro é autista leve, ele é verbal, ele tem dificuldade para se relacionar com outras crianças pelo fato dessa falha na comunicação e pelo fato dele ter hiperfoco em algumas coisas, em alguns objetos, em algumas situações, em alguns desenhos. Por exemplo, se o Pietro hoje é mais normal para ele chegar e perguntar o nome de uma criança e dizer que quer brincar. Mas antigamente era muito mais complicado. Ele chegava, repetia 300 frases de um desenho que ele viu e a outra criança ficava olhando para ele sem entender nada. Então isso faz com que as crianças autistas elas não tenham tantos amigos, porque a comunicação delas é muito falha. Não é uma comunicação normal, né? Então eu tive que, nesse período, ensiná-lo a brincar, ensiná-lo a falar todos os dias. Porque se para uma criança típica, né, a gente precisa ensinar
5 vezes, para um autista a gente precisa falar 30 vezes a mesma coisa, com risco de ter que falar mais 30, e mais 30, e mais 30. Mas uma hora ele pega. Só que é aquilo, a questão de paciência, né? Então hoje ele tem 7 anos, é uma criança que sorri, brinca, faz atividades normais, é inteligente, tem as suas debilidades como outras crianças. E eu sou muito feliz porque eu amo meu filho e não me imagino sem ele, né? Mesmo com todas essas dificuldades como mãe, assim, eu aprendi a olhar com mais empatia para as outras coisas, para as outras crianças, para as outras situações da vida. Então a palavra que eu tenho comigo é de ressignificar. O autismo dele veio para ressignificar muita coisa na minha vida e eu precisava passar por isso. Eu digo hoje pro meu esposo, eu sou casada, e eu falo para ele que se a gente tiver um outro filho, eu vou ser mãe de primeira viagem, porque ser mãe de uma criança típica é completamente diferente de uma criança típica. Então eu vou ser mãe pela primeira vez. A parte das habilidades dele, por exemplo, ele gosta muito de música, ele é muito musical. Eu gosto muito de música também, então ele escuta música desde quando ele foi concebido. Então essa parte musical nele, de canto e instrumental também é muito forte, ele gosta muito. Então, se você tem uma criança autista em casa e não sabe por onde começar a trabalhar isso, procura ver as habilidades que ele se enquadra, né? Se é na pintura, se é na arte, se é na música, se é na luta, se é nos jogos. Em algum, com certeza, ou em alguns ele vai se adaptar e vai fazer da melhor maneira possível, com perfeição, porque eles são perfeccionistas. Pietro, ele é perfeccionista com música. O meu esposo, ele hoje é músico, então quando o meu esposo dá uma nota errada na música que ele sabe qual é, ele diz, não, tá errado. E, tipo assim, ele gosta muito. Nessa questão de mediação escolar, o Instituto Souza Lopes foi muito, assim, é muito parceiro. Foi muito parceiro e é muito parceiro, porque eu moro distante da escola. Então, é uma maratona para eu poder estar aqui no horário normal, né, de entrada, porque realmente não é fácil. Mas eu tive o apoio dessa escola, tenho o apoio dessa escola até hoje e não pretendo tirar meu filho daqui, porque aqui, quando ele chega, ele fala assim, mamãe, que bom que você me trouxe para cá. Então eu me sinto segura de deixá-lo aqui, de ter que fazer as minhas coisas, porque eu sei que ele aqui ele é compreendido, ele é amado, e ele está se desenvolvendo, né? Porque a maior expectativa de uma mãe autista ou de uma mãe que tem um filho com algum tipo de síndrome ou com alguma deficiência poxa, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer sempre é tentar fazer com que os nossos filhos sejam independentes, porque essa é a minha luta diária, é fazer com que o Pietro seja uma criança independente, que seja totalmente autossuficiente, sem precisar depender de outra pessoa, porque como filhos típicos, as mães ensinam isso. Então, por que eu não posso ensinar para o meu filho que tem essa compreensão, né? E se o seu filho ainda não chegou nessa compreensão, tenha paciência, continue fazendo terapia. As terapias agora do Pietro estão paradas por conta dessa pandemia, mas eu faço terapia com ele 24 horas por dia em casa. Então, tem vídeos no YouTube ensinando, tem muito material bom na internet que você pode procurar. E é isso.